Olá, tudo bem com vocês? Tamo junto de novo. Esse é o nosso momento, é a hora do recreio, é a hora da merenda, da nutrição espiritual. A gente come e volta para a educação, volta para o dia a dia, volta para as lições da escola da vida com muito mais energia, com muito mais atenção, com muito mais capacidade de encontrar as verdadeiras lições de todo momento. Muito bom estarmos aqui, muito obrigado por estarmos juntos e parabéns por ter tomado essa decisão para esse momento da sua vida. É realmente muito importante que a gente perceba o quanto nós boicotamos a nossa realização, o quanto nós boicotamos a nossa felicidade ao impor 1000 condições para sermos felizes. Muito dinheiro, muito poder, todo o atendimento ao padrão de beleza reinante, toda a fama. E é claro que assim, com tantas condições e tão difíceis condições, só poderemos adiar, boicotar, tornar irrealizável a nossa felicidade. Por isso que a felicidade não é desse mundo, como disse Jesus. Porque nós boicotamos, nós atrasamos o nosso lado. Nós tornamos impossível o ideal da felicidade, quando, na verdade, ele é totalmente possível. Se felicidade for tomarmos a melhor decisão para cada momento de nossas vidas, tudo se torna possível. Por exemplo, hoje, a certeza de estarmos vindo para essa live, nos encontrando com os amigos, buscando as luzes mais brilhantes do céu, a certeza de estarmos realizando o melhor para esse momento das nossas vidas, nos traz felicidade, nos traz realização, nos traz uma alegria de alma. E cada vez mais, sentirmos cada vez mais essa alegria, não apenas nessa live, mas fazendo o Evangelho no lar, mas principalmente nos abrindo para as lições de cada momento, buscando o que Deus está querendo me ensinar com isso, e não o que me agrada, e não o seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Essa alegria, essa plenitude, essa felicidade é uma felicidade alcançável por todos nós. Vamos a ela? Vamos lá então. Vamos voltar a um tema muito importante para todos nós, que é o tema da família. Família sempre foi um tema evidentemente muito importante, mas muito desafiador também. E com a experiência recente, ainda atual de alguma forma, da pandemia, com o isolamento social, com a intensificação das relações domésticas, o espanto com o ambiente familiar tornou-se maior para todos nós. Como pode que nós tenhamos tantos conflitos na família? Como é possível que o ambiente familiar seja tão desafiador para todos nós? Buscando subsídios na ciência do comportamento, a psicologia aponta para 2 grandes influências para o comportamento humano. Uma no meio, o meio social, a influência das pessoas, do ambiente cultural, social, de classe, é tremenda para as nossas vidas. Tremenda. O meio é praticamente responsável pelo nosso padrão comportamental. O que não vem do meio, os teóricos do comportamento, os teóricos da personalidade apontam
que vem de origem biológica, de origem genética. Porque efetivamente as pesquisas apontam que diversos comportamentos humanos se originam de uma estrutura genética que nos torna abertos, propícios, sensíveis a determinados tipos de comportamento. Então, de um polo, numa força, o meio, na outra força, a biologia, a genética. E por essas duas influências, por essas duas forças do comportamento humano, a família só deveria ser protetiva, só deveria ser harmônica, só deveria ser unida, ao contrário da desunião, do conflito que nós vivemos. Por quê? Porque pelo instinto, pela biologia, nós somos somos aqueles animais gregários, animais de rebanho, animais que se protegem, que devem a sua proteção, devem a sua sobrevivência à união, à agregação dos seus indivíduos. Portanto, nenhuma razão pela biologia para sermos tão conflitivos, tão agressivos, tão violentos mesmo no ambiente doméstico. Vocês já perceberam como o ambiente doméstico é multiplicador de violências? Nós estamos praticamente numa epidemia de feminicídio, mas também de violências contra a criança, pais e mães violentando seus próprios filhos. Como entender na biologia uma situação como essa? Muito difícil. No outro polo, na outra força que influencia, que determina o comportamento humano, que é o meio, nós também temos um impulso muito forte do meio pela união, pela agregação, pela integração familiar. Olha só, a segunda data mais importante do comércio é o Dia das Mães. Na força tremenda que a religião opera na nossa sociedade, nós temos o mandamento de Moisés: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E essas duas forças inegáveis, ninguém em sã consciência pode dizer que o meio e a biologia, que o meio e a genética não são importantes para a determinação da nossa personalidade, do nosso comportamento. Dessas duas forças que apontam, que convergem todas elas para a união, para a integração, nós não conseguimos encontrar explicação para o repúdio, a agressividade, a agressão, o abuso intrafamiliar. Como entender isso? Não é? Pois a ciência dos espíritos, a revelação dos espíritos, vem trazer esse conteúdo, em parte já muito conhecido no Oriente, o conteúdo das vidas sucessivas. O conteúdo das vidas sucessivas fala, por exemplo, com os romances psicografados, que olhando para essa vida, são vítimas, são pessoas que sofrem abusos gratuitos, violências absurdas, ininteligíveis, incompreensíveis. Vem esse impulso para essa agressividade de outras vidas, porque trata-se de espíritos que vêm se agredindo mutuamente, alternando-se na posição de agressor e de vítima há muitas vidas.
E isso faz com que, obviamente, ao reencarnarem, a tendência, mesmo que a gente não lembre de outras vidas, essas ideias, essas prevenções estão na nossa mente, no subconsciente, onde ficam as memórias das vidas passadas. Tanto é que podem ser acessadas e são pela hipnose, nas terapias de vidas passadas. Então, nós temos essa força dentro de nós, uma outra força que a ciência ainda não reconhece, ainda teima em não reconhecer, apesar de ser tão óbvia e tão evidente nos milhares e milhares de casos que alguns cientistas pioneiros já catalogam e estudam como sugestivos de reencarnação. Crianças muito pequenas que apresentam memórias de vidas anteriores com fatos que uma pesquisa simples consegue comprovar. Eles falam que viveram em outra época, eles dão um ano e dão a causa mortes, e os pesquisadores vão até os cartórios de cidades muito pequenas e desconhecidas e encontram informações que confirmam essas memórias de vidas passadas. Então, para quem tiver boa vontade, para quem não for dogmático, e a ciência dogmática é um contrassenso em si, as mentes minimamente abertas, que não negarem a priori nada, como é a atitude do verdadeiro cientista, já têm condição de comprovar. E isso já vem sendo comprovado no Brasil e no exterior. Cientistas notáveis atuam nesse sentido. Então, nós precisamos entender, conhecer e reconhecer essa grande força do comportamento chamada reencarnação, lei de causa e efeito. Forças inconscientes, conceitos e preconceitos, medos, culpas, mágoas que nós trazemos de outras vidas atuam fortemente nessa vida e nos deveriam expandir a consciência para entendermos por quê. Por que a vida, por que Deus coloca inimigos de muitas vidas na mesma família. Não é? E isso, se você estudar isso, você pode chegar a uma conclusão básica. A família é a usina de reciclagem de lixo de Deus. É através da família que inimigos de várias vidas aportam, se juntam, se colocam para dependerem mutuamente uns dos outros. Crianças, bebês mamarem nos seus inimigos. Mães e pais se verem impelidos a enfrentar a sua repulsa por filhos, exatamente por aquela força apontada anteriormente da biologia, do instinto de proteção, do instinto de preservação e da pressão do meio, da pressão da cultura, para que nós nos amemos, especialmente na família. E é com essas forças que inimigos de outras encarnações colocados na família são impulsionados fortemente a se reconciliarem. Porque essa é a razão de Deus colocar inimigos numa mesma família, num mesmo ambiente. O impulso ao perdão, o impulso à reconciliação, que não fomos capazes de fazer em outras relações, somos então impulsionados a fazer como pais e filhos, mães, irmãos, avós, tios. Claro que nem sempre é aceito esse convite, mas muitas vezes é. Quando não é, explode nessas tragédias intrafamiliares que nós temos visto a todo momento. Mas quando finalmente os seres têm maturidade de enfrentar as suas malquerenças, as suas antipatias gratuitas, que aliás é um fenômeno
muito forte que a ciência também não explica. De onde vem uma antipatia gratuita, o fato de você nunca ter visto, nunca ter sido prejudicado, nunca ter sequer ouvido uma palavra de uma pessoa e algo inexplicável dentro de você dizer, não presta. E da outra parte, muitas vezes o mesmo impulso acontece. Então, é por isso que a família possui tanta antipatia, tanto conflito, tanta maquerença, tanto ódio até, rejeição, violência. São seres que foram chamados à reconciliação e que não atenderam, deixaram-se levar pela inércia, deixaram-se levar pelo inconsciente, exatamente por não terem essa consciência do papel terapêutico e pedagógico da família no projeto de Deus. Você, minha amiga, vocês, meus amigos, se vocês compreenderem esse papel, o porquê Deus coloca as antipatias na vida, vai ver que são oportunidades fantásticas de crescimento, de reconciliação, de reparação. E se você projetar essa realidade para o futuro, vai perceber que sempre que não forem aceitos, enfrentaremos a tendência de encontrar novamente esses desafetos, esses inimigos muito próximos de nós, porque Deus não desiste nunca de nós. Então, veja a família, veja a antipatia, veja a violência familiar, os conflitos familiares, como um mecanismo trazido por Deus de libertação do passado infeliz. E só isso ajudará demais você a enfrentar os problemas familiares que você enfrenta. Uma oportunidade fantástica trazida por Deus para você se libertar dos seus pesos, das suas mágoas, das suas culpas, dos seus medos, dos seus preconceitos, conscientes ou inconscientes, quase sempre inconscientes, trazidos de outras vidas. Mas há ainda uma segunda família que também atua fortemente na nossa movimentação, na nossa libertação. Se a primeira família atua para nos libertar do passado, essa segunda família atua para nos impulsionar a um futuro. E ela se revela lindamente, poeticamente, quando Jesus nos ensina a falar Pai Nosso. Quando ele ensina toda a humanidade a dizer Pai Nosso, ele está dizendo o quê? Que nós somos irmãos. E somos irmãos por parte de quê? Por parte de Deus, Pai e Mãe de divina providência. Nós somos irmãos. Se todos nós somos irmãos, por parte de pai, somos na verdade uma grande família. E essa grande família, que ultrapassa fronteiras, ultrapassa classes sociais, raças, para nos considerarmos toda a humanidade uma mesma família, e se expande para além disso. Porque somos também uma grande família, abrangendo também os irmãos animais, e os irmãos vegetais, e os irmãos materiais, porque a nossa trajetória espiritual vai do átomo ao arcanjo, como revelaram os Espíritos. Como o grande sentido da vida, como revelou Jesus, é a união pelo amor, meu Pai e eu somos um, disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus, o todo, que está em tudo, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o próximo não foi delimitado pelo sangue, é o próximo. Tudo revela para esse sentido de unidade, de união, de integração com toda a criação e com os próprios seres que estão para além da criação, pelo menos mais imediata,
como nossos irmãos, como membros de uma mesma família. E se essa integração é o sentido da vida, percebermos, atendermos aos seres estranhos, à nossa espécie, estranhos ao nosso mundo, estranhos à nossa classe social, estranhos à nossa família, atendermos ao chamado da vida pela família universal, pela família espiritual, pela família profunda, é um maravilhoso impulso à realização espiritual, à plenitude espiritual do amor que integra-nos, que nos integrará a todos um dia. Temos toda a eternidade pela frente, mas quanto mais cedo, mais felizes, mais plenos, mais inteiros, porque atenderemos ao convite da família universal. Uma, então, nos liberta do passado de equívocos, outra nos impulsiona a um futuro de acertos, de integração e de amor. Percebamos os convites das duas famílias, atendamos a esses convites e nos realizemos. Essa é a mensagem de hoje, esse é o pensamento de hoje. Que assim seja para todos nós. Muito prazer estar com todos vocês. Andréa Santos, Elô, Sayonara, Noêmia, Roseli, André Salvatore, Regina Frutuoso, Inês Panucci. É muito bom estar com todos vocês. Multipliquem, espalhem. Muitas pessoas mesmo estão vivendo dilemas, angústias, agressões dentro da família. E que essas pessoas todas precisam entender do ponto de vista espiritual, sem que isso, em hipótese alguma, signifique um destino, uma obrigação de sustentarmos situações violentas, situações desrespeitosas, só por ser karma. Claro que não. Claro que não. Da nossa parte, cabe-nos a limpeza de coração. Se a limpeza de coração vai ser a base para investir ainda mais nas relações familiares ou trabalhar para um desenlace, uma separação digna, respeitosa, pelo menos de nossa parte, isso pertence à decisão de cada um. Mas que é certo que a visão, que a perspectiva espiritual nos pacifica o coração e nos qualifica para vivermos em união ou em separação a realidade familiar, com aprendizado, com cura, isso não há dúvida. Então, um excelente aprendizado e uma excelente cura para todos os amigos e amigas. Que assim seja o quanto antes para todos nós. Assim seja, até a próxima. Paz e luz para todos vocês. Até a próxima mesmo.